Bom, então a gente vai focar mais no sistema fechado, né? Então, no sistema fechado, a quantidade de partículas que está dentro daquele recipiente vai continuar a mesma. Porém, o seu volume pode variar, a sua temperatura pode variar e a sua pressão pode variar, mas a quantidade de partículas vai permanecer a mesma num sistema fechado. Então, vamos estudar como essas variáveis elas se interrelacionam: volume, temperatura e pressão. Então, para começar, a gente tem uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Iso quer dizer igual e térmica está relacionada à temperatura, certo? Então, a temperatura igual, temperatura constante. Então, um exemplo, eu tenho aqui uma seringa de 10 ml, ok? Eu vou ignorar a temperatura e vou analisar o comportamento desse gás apenas com a pressão e o volume. Então, eu tenho aqui essa seringa, eu vou encher ela de ar atmosférico, 10 ml, o volume dela, ok? Se eu quiser diminuir o volume, eu vou ter que aumentar a minha pressão. Ó, eu vou tampar aqui, porque se eu não tampar, a pressão vai ser a mesma, pressão atmosférica. Então, eu vou tampar e vou começar a exercer uma pressão para o volume chegar em 5 ml. Ó, se você fizer isso em casa, você vai perceber que você tem que aumentar a pressão para poder ele chegar no volume que você quer. Então, você vai trabalhar apenas com volume e com pressão aqui. Então, vamos lá. Se o volume diminui, a pressão vai dobrar, ela vai aumentar. Se eu quiser aumentar o volume, a pressão vai ser dividida por 2, porque ela vai ser uma pressão menor, certo? Então, aqui, se eu tampar, eu vou puxar, eu não vou ter que estar exercendo uma pressão muito grande, ok? Então, eu vou... No material que eu tô enviando para vocês, vai ter um desenho, tá? Dessa relação direitinho. Tá aqui um recipiente. Se eu quiser diminuir o volume, eu vou ter que dobrar a minha pressão. Se eu quiser aumentar o volume, a minha pressão ela vai ser dividida por 2, ok? Então, resumindo só essa parte isotérmica, a temperatura constante, certo? O volume é inversamente proporcional à sua pressão. Como eu já falei, se eu diminuir o volume, eu aumento a pressão. Se eu aumentar o volume, eu diminuo a pressão. Então, ela é inversamente proporcional. Para a transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, a gente vai ter essa fórmula aqui. Ó, P1V1 igual a P2V2, que significa pressão inicial vezes o volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. No material aí já vai ter exemplos e vai ter exercício, tá? Explicando direitinho, usando essa fórmula numa transformação isotérmica. Observe que a isotérmica eu nem vou usar a pressão aqui. A pressão morreu, ok? Então, agora a gente vai para a próxima transformação.